Fala aí, rapaziada, salve, Carlos aqui falando do canal Rubro Negro. Aqui o assunto é Flamengo, como você bem sabe, e eu queria bater um papo com você sobre esse jogo que você está vendo aqui do meu lado. A gente, como eu falei, retomou, as atividades recentemente. O jogo aconteceu no domingo e a gente vai falar sobre esse jogo hoje. Você está vendo aqui no placar, aqui do meu lado, quando terminou o jogo. Terminou 0-0, Flamengo e Cuiabá. E, teoricamente, se você parar para pensar, peraí, Cuiabá é um time fraco, né? Rapaz, olha, eu costumo dizer o seguinte, no futebol não existe mais esse negócio de time fraco, não. Cuiabá, ele subiu da Série B para a Série A ano passado, certo? Era um time que estava disputando a Série B e agora está na Série A, sendo que na Série A ele vem fazendo um trabalho bem interessante. Se você levar em consideração a parte financeira do Cuiabá e principalmente o elenco, o time que o Cuiabá tem, eles vêm fazendo um trabalho bem interessante, apresentando dificuldade para grandes clubes do futebol brasileiro, inclusive para o Flamengo. Tudo bem que o Flamengo jogou todo desfalcado, aquela coisa toda que a gente sabe muito bem por conta de seleção, contusões e tudo mais. Porém, Jorginho, como treinador, jogador de defesa que era, jogador defensivo e agora treinador do Cuiabá, vem fazendo um grande trabalho ali. O time joga bem, é um time que sabe se defender, que sabe fechar a casinha, que sabe segurar resultado, e os caras fizeram um bom trabalho, É óbvio que a gente sabe, não vamos ficar aqui falando de arbitragem, de erro de arbitragem, Porque a arbitragem erra para um, erra para o outro também. A gente tem visto aí recentemente o ex-presidente do Atlético Mineiro falando um monte de abobrinhas e tal, enfim. O cara é torcedor também do clube lá, Ele tem o direito de falar o que ele quer, o que ele pensa. As pessoas podem falar o que elas querem, porém elas têm que assumir responsabilidade em cima daquilo que elas falam, Eu sou da seguinte teoria, não existe esse papo de clube beneficiado. Hoje, o Flamengo é favorecido pela arbitragem. Amanhã é o Atlético Mineiro, depois de amanhã é o Palmeiras e daí por diante. Os árbitros erram para todo mundo, tanto que vocês viram que na última rodada, dessa que nós estamos falando agora, o Atlético Mineiro teve um pênalti, foi pênalti, não marcado, deveria ter sido marcado e não foi marcado, e o Flamengo teve um pênalti também, que não foi marcado e deveria ter sido marcado, o que é a parte mais agravante dessa arbitragem, porque o VAR veio para minimizar esses erros de arbitragem. Eu sempre fui a favor do VAR. Muito antes de começarem com essa história de VAR, eu já assistia jogos de voleibol, por exemplo, e eu via quando eles mostravam ali no tira-teima, acho que é um outro nome que eles dão, e eu via a reprise, no tênis também, a reprise do lance e tal, e eu falava, cara, tinha que ter isso no futebol, porque isso ia diminuir os erros, são muitos erros de arbitragem, isso tem que acabar. E o Atlético Mineiro foi prejudicado, e o mais incrível, o árbitro é um dos melhores, se não o melhor árbitro do futebol brasileiro, o Klaus. E ele foi lá olhar na telinha, e a gente de casa vê o que ele vê, e eu acho que qualquer pessoa em sã consciência daria um pênalti a favor do Atlético Mineiro ali. Eu não entendo o que aconteceu na cabeça do Klaus, o que ele entendeu ali, e o porquê que ele não marcou aquele pênalti. E eu acho que a arbitragem deveria também dar uma coletiva pós-partida e explicar as suas decisões. Porque isso fica muito estranho, cara. Mesma coisa no jogo do Flamengo. Eu até dou um desconto para o árbitro que apitou o jogo do Flamengo na anulação do gol do Michael. Por quê? Porque a gente viu a França esses dias sendo campeã de uma competição internacional justamente com um gol idêntico ao gol do Michael. Mbappé, em condição de impedimento, recebeu um passe, se a bola vai direto para ele. Ele estaria impedido se o bandeirinha não levantasse a bandeira e o árbitro não marcasse o impedimento. O VAR teria que chamar o árbitro para rever a jogada e provavelmente aquele impedimento seria dado, só que um defensor da Espanha, na tentativa de cortar o lance, tocou na bola e a partir do momento em que o defensor tocou na bola, ele validou novamente a posição, ele validou, não é invalidou, tá? Ele validou a posição do Mbappé, que deu sequência na jogada e fez o gol. Eu discordo radicalmente dessa nova regra do futebol.
mas é uma regra. E se é uma regra, o árbitro tem que cumprir. E o árbitro da partida que apitou o Flamengo, eu não quero acreditar que ele esteja de má intenção. Eu prefiro acreditar que ele está mal informado com relação às novas regras do futebol. Coisa que também é um absurdo, mas eu prefiro dar esse crédito para ele e tal. Agora, não marcar o pênalti no Vitinho, aí, parceiro, vou te contar um negócio. Porque ele estava a 3, 4 metros da jogada, não tem como você não vê aquele braço do jogador do Cuiabá pegando o nariz. E o Vitinho ainda vai mostrar sangue para ele depois. Chega, tem um lance, tem um vídeo que mostra o Vitinho chegando falando, olha aqui, ó, passando assim a mão, olha aqui, ó. Ou seja, provavelmente escorreu sangue no nariz do Vitinho e o cara não marcou o pênalti. Isso sim, eu acho um absurdo. Então o Atlético Mineiro foi prejudicado, o Flamengo também foi prejudicado e o Palmeiras não foi. E não foi da maneira correta, porque foi pênalti também. Quando o Rony Rústico, quando ele chutou a bola cruzando em direção à área e bate na mão do jogador do Inter, é pênalti, é para marcar o pênalti. E aí depois o Denilson foi lá reclamar, falou um monte de bobagem pro árbitro e foi expulso corretamente. Então, cara, assim, a arbitragem erra para todo mundo. Hoje erra prejudicando o Atlético Mineiro, amanhã vai errar prejudicando o Flamengo, como já aconteceram tantas e tantas vezes. Eu me lembro até hoje de um jogo do Flamengo, se não me engano, 2018, primeiro jogo da abertura do Campeonato Brasileiro, se eu não estiver enganado, foi contra o Vitória e teve um chute em direção ao gol do Flamengo, a queima-roupa, que pegou no rosto do Everton Ribeiro, no rosto, naquela época não tinha VAR, pegou no rosto do Everton Ribeiro e o juiz não só marcou o pênalti alegando que tinha batido na mão do Everton, como expulsou o Everton Ribeiro. No primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, o Flamengo perdeu a partida dessa maneira, acho que ficou em 2-1 o jogo, o jogo era para ter sido empatado, eu não lembro bem do resultado. E o Everton Ribeiro foi expulso. Erro de arbitragem, sempre aconteceu. O Flamengo já foi muito prejudicado, o Flamengo também já foi muito ajudado, assim como o Atlético Mineiro, Palmeiras, todos os clubes. Então esse papo de time mais ajudado, time mais... Para, né? Isso não existe, né? Enfim, vamos concluir aqui aquilo que a gente estava falando. Com relação ao jogo, você pode ver aqui, né, o time do Flamengo que entrou em campo foi exatamente do jeito que está aqui. Gabigol lá na frente, no lugar do Bruno Henrique jogou Michael, Everton Ribeiro, Andrés Pereira jogou ali ocupando o espaço do Arrascaeta. A gente teve Thiago Maia e o Ilharão no meio campo. Na lateral esquerda, Felipe Luiz. Na lateral direita, Mateuzinho. E atrás, na zaga, Léo Pereira e Bruno Viana. Ou seja, o time totalmente desfalcado. Na minha opinião, o time principal do Flamengo é Diego Alves. Pela lateral, eu vou colocar... O Mateuzinho, acho que está excelente ali. O Isla é um bom jogador, mas eu até gosto mais do Mateuzinho, apesar da inexperiência, mas joga muita bola. O moleque é muito bom de bola. Rodrigo Caio e Davi Luiz e Felipe Luiz. No meio campo, Andrés Pereira e Ilharão. À frente, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse, para mim, é o melhor time do Flamengo no momento. E as substituições, banco, para mim, é Kennedy, prioridade ali para substituir Everton Ribeiro, ou até mesmo, quem sabe, o Bruno Henrique. Eu acredito que o Kennedy conseguiria fazer aquela função. Michael também é uma boa opção de banco. Vitinho às vezes entra bem, às vezes não. O substituto do Gabigol não tem nem o que falar, é claro que é o Pedro. Agora, eu acho que o Flamengo tem uma preocupação, deveria ter, com a zaga, porque Rodrigo Caio e Davi Luiz são titulares absolutos, mas os substitutos não substituem, eu não diria nem 50% da capacidade dos titulares da zaga do Flamengo. Então isso é uma preocupação. Ok, o jogo terminou 0-0, poderia ter sido pelo menos 1-0 se o gol do Michael fosse validado, porque pênalti a gente não sabe se entraria, a mesma coisa lá no jogo do Galo. Mas o juiz não marcou pênalti, prejudicou. Prejudicou se o jogador fizesse o gol, né? A gente não sabe se o cara faria o gol. Pode ser que sim, pode ser que não. E, enfim, pessoal, para esse vídeo, como o jogo já acabou, eu não quero falar muito de arbitragem, como eu disse, né? Foi a 27ª rodada. A gente teve um cartão amarelo para o Felipe Luiz e um cartão amarelo também para o jogador do Cuiabá, chama-se Marlon Borges, né? E nesse momento o Flamengo se encontra
na segunda posição do Campeonato Brasileiro com 46 pontos, 10 pontos atrás do Galo, ok? E esses 10 pontos, tem muito jogo pela frente ainda, agora vai abrir a 28ª rodada, são 10 jogos ainda para acabar, 12 jogos para o Flamengo. O Flamengo tem 2 jogos a menos, caso, a gente não sabe se vai ganhar, né? Caso o Flamengo ganhe esses 2 jogos, são 6 pontos que o Flamengo vai fazer. Então, de 10, já cai para 4, ok? E existe um confronto direto, Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo vai jogar contra o Atlético Mineiro no Maracanã, com público, e a gente sabe que o time jogando em casa é mais forte, de preferência completo. E eu creio que até lá o time do Flamengo vai ser o que eu falei aqui, que na minha opinião é o time titular do Flamengo. Então, se isso acontecer, o Flamengo tem totais condições de ganhar esse jogo. E se vai ganhar, não sei, é outra história. Mas se ganhar, a diferença cai para 1 ponto. E ainda tem 10 jogos pela frente ainda, né? Quer dizer, quando acontecer esse jogo, não teremos mais 10 jogos, mas teremos, eu não sei, talvez uns 6 jogos pela frente. Ou seja, o Galo pode ainda tropeçar, pode ter um empate, vai ganhar todos os jogos? Não, nem o Flamengo. A gente não sabe, mas que o Flamengo é mais time, realidade, sem clubismo, que o Flamengo tem um elenco muito mais forte, que o Flamengo titular é quase que, aqui no Brasil, imbatível, quase que é o melhor time do continente, da América do Sul, pelo menos, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Então o Flamengo tem muita chance ainda de conquistar o Campeonato Brasileiro, final de Libertadores, semifinal de Copa do Brasil. O Flamengo é o único time do futebol brasileiro que tem chance de conquistar esse ano, pela primeira vez, a Tríplice Coroa. Sim, aí alguém pode ver o vídeo e falar assim, mas o Cruzeiro já tem a Tríplice Coroa. Se for levar isso em consideração, o Palmeiras e o Flamengo também têm. Porque ganharam, Flamengo ganhou Libertadores em 2019, Brasileirão e o Estadual. O Palmeiras, ano passado, ganhou Copa do Brasil, Libertadores e Estadual. E o Cruzeiro ganhou Brasileirão, Copa do Brasil e Estadual. Em comum, entre as 3 equipes, só o Estadual. Porque o Flamengo foi Brasileirão e Libertadores, Cruzeiro foi Copa do Brasil e Brasileirão, vê que são títulos diferentes, né? E o Palmeiras foi Libertadores e Copa do Brasil. Os clubes não ganharam a mesma coisa, cada um ganhou uma coisa diferente. Um ganhou Brasileirão e Libertadores, o outro Copa do Brasil e Brasileirão, o outro Libertadores e Brasileirão, são diferentes. O único título em comum é o estadual. Só que, gente, por favor, né? Título estadual não conta para Tríplice Coroa. Tríplice Coroa é campeonato nacional, que aqui no Brasil é o Campeonato Brasileiro, a Copa Nacional, que aqui no Brasil chama-se Copa do Brasil, e a Libertadores da América, que é um título internacional. Se fosse Espanha, seria Campeonato Espanhol, Copa do Rei e UEFA Champions League. Se fosse Inglaterra, seria Premier League, Copa da Inglaterra e UEFA Champions League. Então, esses são os títulos a serem conquistados. E nenhum clube no futebol brasileiro conquistou Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores no mesmo ano. O Flamengo é o único time que tem essa possibilidade agora em 2021. Beleza, pessoal? Agradeço aí se você assistiu até aqui, muito obrigado. Dá um like aí no vídeo, quebra esse galho aí pra gente que isso ajuda pra caramba. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E se você já é inscrito, aperta o sininho para que o YouTube possa te notificar, na maioria das vezes, sobre novas postagens nossas aqui, beleza? Um grande abraço, saudações rubro-negras, tamo junto, fiquem com Deus, até mais.